iniciar. Trigonometria no triângulo retângulo. Nesta aula falaremos das relações métricas no triângulo retângulo. Então temos aqui um triângulo retângulo colocado sobre o maior lado, né, na horizontal, e vamos chamar aqui este vértice aqui de vértice A, este de vértice B, esse de vértice C. Os vértices são, geralmente, a gente representa pelo encontro de dois lados numa figura geométrica. Então está aqui esse lado, o lado AB, né, o segmento AB, o segmento AC e o segmento CB. Então esses são os vértices, né? E os lados do triângulo a gente representa geralmente por letras minúsculas. Por exemplo, o lado que se opõe ao vértice A é o chamado lado A. Vou representar aqui, né, essa medida daqui até aqui. O lado que se opõe ao vértice C é o lado C. O lado que se opõe ao vértice B é o lado B. Em geral, a gente representa por letras minúsculas, né, os lados. No entanto, se é um triângulo retângulo, os seus lados têm nomes especiais. Por exemplo, B e C chamam-se catetos, né? Enquanto que o A é a chamada hipotenusa. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer nesse triângulo do jeito que ele está é traçar o que a gente chama de altura relativa à hipotenusa. Veja, é uma linha perpendicular do vértice que se opõe à hipotenusa até a hipotenusa. Então essa medida que eu vou chamar de H, e esse H para a gente é a chamada altura relativa a hipotenusa, né? Relativa à hipotenusa. Aí você me pergunta, professor, é possível colocar altura relativa aos catetos? Pode, contudo, né, não tem muito sentido, pois se a gente fizer a altura relativa do cateto C, altura relativa do vértice C até o cateto C, é o próprio cateto B. Veja, porque vai dar 90 graus aqui. Se eu fizer a altura relativa do vértice B até o lado BC, até o lado B, é o próprio lado C, porque também mede 90 graus, então não tem muito sentido. Então, portanto, só a altura. Então, temos aqui A, B, C e H, né? Então, já que a aula trata-se das relações métricas entre essas medidas, né? A relação entre essas medidas, o lado maior, a hipotenusa, os catetos B e C e essa altura H. Então, nós chamamos isso aí, queremos saber como que faz essa medida. Uma das primeiras relações que a gente estuda é o chamado Teorema de Pitágoras, que nessa brincadeira que ela relaciona os três lados conhecidos, a hipotenusa e os catetos. Diz que o quadrado do lado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a primeira relação. A outra relação que a gente pode observar é a seguinte: se a gente observar direitinho, a gente pegou e traçou o H, e o H dividiu a nossa hipotenusa em duas medidas. Eu vou chamar aqui de N, por isso eu coloquei o A mais embaixo, e N, né? Então veja, isso aqui no ponto que eu chamei aqui de ponto H. O ponto H é chamado aqui P da perpendicular. Só para saber, né? Isso aqui é chamado de P da perpendicular. Mas só para saber, tá? O que interessa para a gente é que é a relação entre a medida A e M e N, ou seja, o A é tudo, o M e o N são os pedaços. Então eu posso dizer que o A é a soma dos dois pedaços. Então temos as duas relações métricas. Isso aqui é uma relação métrica, isso aqui é uma relação métrica, isso aqui é uma relação métrica. Precisamos fazer outras relações. Para isso, vamos pegar esse triângulo e dividir. Vamos pegar esse triângulo e dividir em dois outros triângulos. Só representando aqui novamente no slide limpo. Observe bem aqui nós temos o nosso H, né? E aqui as outras medidas. Então, ao dividir esse triângulo, nós teremos simplesmente isto aqui, ó. Os nossos triângulos, vou redesenhar aqui o H, a medida bem aqui, ó, nosso H. Aqui eu tenho o C, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o A. E nesse triângulo aqui eu tenho o M, o N, o C e o H. Aqui eu tenho o H também e aqui eu tenho o
B. Então nós queremos relacionar, veja, nós relacionamos anteriormente o chamado Teorema de Pitágoras, né, que é o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Relacionamos, né, o A com M mais N. Queremos relacionar, por exemplo, o H com o B e o C, o H com o M e o N, queremos saber quais relações são essas. Então, se eu fizer, por exemplo, eu vou chamar esse triângulo primeiro aqui de 1, esse outro triângulo de 2, chama esse triângulo de 2, e esse triângulo menorzinho aqui de 3. Agora, observemos que esses catetos aqui já são dois. Vamos colocar aqui ângulos para diferenciar. Sabemos, pelo teorema angular de Tales, aí é angular, né? Que a soma dos ângulos interno de um triângulo retângulo de um triângulo qualquer, né? É 180 graus. Um triângulo retângulo também vale. Mas aqui nós já temos 90 graus. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui diferenciado de beta, veja, a soma de alfa mais beta deverá ser 90 graus. Por quê? Porque 90 mais 90 é 180, que é a soma dos ângulos internos. Mas se a gente olhar, esse triângulo AHC, ele é justamente um pedaço desse triângulo, tá bem que esse pedaço. Ó. Então nós teremos que esse cara bem aqui é alfa. Mas como aqui é 90 graus, então só sobra a possibilidade. Aqui é beta. Vou colocar só duas linhas, vou colocar a letra beta, o beta para não ficar muito cheio de detalhe, porque aqui é pequenininho. Da mesma maneira, se a gente olhar, como aqui é beta, já que esse pedaço aqui, só sobra uma possibilidade para cá, aqui é alfa, porque o 90 graus está aqui. Então, se a gente olhar alfa, beta, já percebemos que esses três triângulos, eles têm os mesmos ângulos, só que são de diferentes tamanhos. Quando isso acontece, a gente diz que esses triângulos são semelhantes, ou seja, o triângulo ABC, o triângulo AH e C e o triângulo ABH são semelhantes entre si. E o que isso tem de importante? A gente sabe que no triângulo semelhante, os seus lados homólogos são proporcionais. Como assim homólogos? São os lados definidos pelos mesmos ângulos. Por exemplo, a hipotenusa, se a gente olhar aqui no triângulo maior, ela é definida pelo ângulo alfa e pelo ângulo beta. No triângulo AHC, a hipotenusa ela é definida pelo ângulo alfa e pelo ângulo beta. Veja bem, só que a nossa hipotenusa aqui é o B, que ali era um cateto, mas nesse triângulo novo aqui embaixo, ela passa a ser hipotenusa. A hipotenusa desse aqui é A, a hipotenusa desse aqui é B. Se a gente olhar para o outro, alfa e beta, a hipotenusa aqui é C, ou seja, a hipotenusa é sempre o maior lado. Agora, se olharmos, por exemplo, a relação entre o cateto formado pelo ângulo beta e o ângulo de 90 graus nesse triângulo, ele é o H. Beta e o 90 graus é o N. Beta e 90 graus é o C. Então veja que são diferentes entre si. Aqui também, ó, alfa 90 graus é o M, alfa 90 graus é o H, alfa 90 graus é o B. Então a gente viu que existem essas relações, são medidas diferentes, mas se a gente pegar esses lados, comparar entre si, nos triângulos semelhantes, existe uma proporcionalidade quando eu relaciono esses lados. Por exemplo, se eu pegar o triângulo 1 e o triângulo 3, e eu vou dizer assim, olha, eu vou pegar a relação entre a hipotenusa do triângulo 3 não, colocar 2 primeiro, né? Do triângulo 2, que a hipotenusa aqui é B, a hipotenusa é B. Vou relacionar a hipotenusa desse com a hipotenusa desse, B sobre A. Isso aqui tem que manter a relação quando eu pego o outro lado. Por exemplo, eu vou pegar o lado, o cateto H, que é formado pelo lado H, é formado a partir da junção dos ângulos beta e 90 graus. Então, vou pegar lá no triângulo maior. Então, H para quem é beta e 90 graus no triângulo ABC. Beta 90 graus é o C. Então, veja, essa relação primeira, eu tiro daqui multiplicando o cruzado, que o B desse cara vezes o C, ele é igual a A vezes H. Pronto, eu tirei a primeira relação entre o A, B, C e H. Aparece o H aqui, ó, primeira relação métrica aqui, além dessas.
Se eu continuar insistindo para esse triângulo, veja, eu peguei a hipotenusa e esse aqui. Eu posso pegar a hipotenusa e esse aqui também, e farei isso agora. Por exemplo, vou pegar B, que é a hipotenusa desse, com A, que é a hipotenusa do maior. Veja, eu estou fazendo tudo para 1 e 2. Né? B com A, agora eu vou pegar M, eu vou ter que pegar, veja, alfa e 90. Alfa e 90. M com B. Quando eu faço isso, a gente vai ter uma coisa interessante. O B vezes B vai dar B ao quadrado, será igual a A vezes M. Pronto. Outra relação métrica entre eles. Bem, se eu for fazer essa situação para o triângulo 1 e 3, por exemplo, eu vou obter a mesma relação, já que eu tenho aqui H e C de novo, olha, não vou poder fazer esse H e C porque já está aqui, ó, o H com o C, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? Vou pegar e vou fazer o C e o N para o triângulo 1 e 3, ó. Vou pegar a maior, que é a hipotenusa, C. Vou pegar lá no outro é A, no triângulo 1, né? É A. E vou pegar o N aqui, ó. O N aqui, que é o outro, e veja, o N é definido pelo beta e 90 graus. Beta e 90 graus é o C. Se a gente olhar novamente aqui, ó, multiplicando cruzado, eu vou passar para cá, ó, eu vou ter a seguinte relação. C ao quadrado, multiplicando cruzado, igual a A vezes N. Então, eu tenho mais essa relação. Tá? Se eu tentar fazer, por exemplo, H e C, já estava bem aqui, ó, então não vai dar isso aqui. Então, eu tenho essas três relações mais essa. Ora, mas se a gente olhar novamente, veja bem, eu posso reescrever essas relações que nós já vimos. Eu vou só reescrever aqui o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? O A, que é M mais N, as relações entre o triângulo 1 e 3, aliás, 1 e 2, desculpa, 1 e 2, que são BC igual a AH, e a outra é B ao quadrado igual a AM. No triângulo 1 e 3, a relação é C ao quadrado igual a AN. Se eu juntar essas relações, eu posso tirar uma entre o H, o M e o N. Desse primeiro triângulo aqui, ó. Eu posso tirar uma entre o H, o M e o N. Tá? Então, vamos lá. Procurar essa relação. Veja bem, se nós olharmos, pegar essa relação aqui, a B ao quadrado e a C ao quadrado, e comparar com este aqui, eu tenho B ao quadrado AM, né? C ao quadrado, quem? AN. Agora, se eu somar essas duas, aqui não é H, é A vezes N. Só arrumar aqui AN. AN. Olha aí. Vou somar. Somando essas duas relações, eu terei B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui eu terei AM mais AN. Bom, quando eu faço isso, veja que dá para colocar o A em evidência. B ao quadrado, C ao quadrado, A em evidência, M mais N. Verdade? AM, AN. Verdade. Tá? Agora, quando a gente olha para essa situação, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, pois M ao quadrado, né, M mais N é o A. Então, claro, quando a gente faz isso, a gente não só chega a essa relação, como a gente comprova que é verdadeiro, que isto aqui, essas relações são verdadeiras, pois eu volto para o teorema de Pitágoras. Maravilha, volto para o teorema fazendo isso. Agora, quando a gente faz, veja bem, a relação entre os triângulos
Vou colocar aqui, entre os triângulos 2 e 3, veja, eu fiz o 1 e 2, eu fiz o 1 e 3, agora eu vou fazer os triângulos 2 e 3. Por exemplo, eu quero a relação entre o H, o M e o N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, veja, não vou pegar com B e C, vou pegar o M e o N, o M e o H e o N e o H. Observa aqui que a relação é o cateto formado pelo ângulo alfa e o ângulo 90 graus é o M. Vou escrever bem aqui, ó, M. O cateto formado entre o ângulo alfa e o ângulo 90 graus é o H. Ok? O cateto formado pelo ângulo beta e o ângulo 90 graus é o H. O cateto formado pelo ângulo beta e 90 graus é o N. Então, se a gente olhar, novamente, isso aqui é N também. Se a gente olhar, quando a gente trabalha os triângulos 2 e 3, nós teremos multiplicando cruzado, que é H mesmo, né? Que é H. Quando a gente faz isso, nós teremos que H ao quadrado é M mais N. Opa! É M vezes N. Então, daí a gente escreve a relação que faltava entre o 2 e o 3, que o H ao quadrado é M vezes N. Quando nós temos isso aqui, a gente chama essa estrutura de relações métricas no triângulo retângulo. Tá? Essa estrutura. E a gente comprovou aqui que é verdadeiro, né? Pois bem, e aí a gente vai para os nossos exercícios. Importante lembrar Bem, vamos analisar aqui, nessa situação, a figura sendo analisada, observa essa figura. Esse triângulo ele não é retângulo, né? Não é retângulo, ele diz que os lados A, B e C medem 6, 8 e 12. Ele quer saber qual é a altura. Ora, se a gente for analisar nessa questão, se aqui é 6, eu posso muito bem, né, podemos encontrar essa medida de altura simplesmente analisando o que nós temos, né? Já que isso aqui observe bem, podemos tirar aqui dessa relação, vou chamar bem aqui, vou mudar a cor aqui da caneta, esse cara bem aqui vai ser um X aqui desconhecido, aqui é 90 graus. Como ele quer a altura, eu posso utilizar, né? Eu posso utilizar essa situação. Esse triângulo é retângulo, não vou usar a expressão da altura, mas eu posso lembrar aqui que o H, mudando a cor novamente, que o H ao quadrado, que é este lado, mais x ao quadrado, x mais 8, que é tudo, né? Ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. Essa é a primeira, ó. Peguei esse triângulo maior. Eu estou tirando isso desse triângulozão aqui, ó. FAP. Né? Aqui é H, aqui é x mais 8, lembra? Coloquei o x que não sabia quanto que era. E aqui é 12. E posso tirar desse triângulozinho menor aqui, ó. Desse triângulozinho menor, novamente. Aqui é H. Aqui é só x e aqui é 6. Podemos tirar aqui o h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Pois bem, se a gente olhar, veja, eu preciso desta relação. Tá? Queremos descobrir a altura, eu tenho que tirar o x aqui. Veja, da primeira situação, a gente podia tirar aqui o x logo nessa aqui. O x ao quadrado, ele é 6 ao quadrado menos h ao quadrado. Isso é o fato que nós temos o x ao quadrado.
Só que essa informação para a gente, ela talvez não nos seja útil. Por que não, professor? Por que não? Primeiro, se você olhar aqui, eu tenho x mais 8 ao quadrado. E eu não quero, aqui vai dar x ao quadrado, mas vai dar o x sozinho. Aí você pergunta, quem é o x sozinho? Você pode escrever o x sozinho aqui, tá? Mas vamos analisar isto aqui. Primeiro, vamos utilizar essa parte ali. Você fala, como? Vamos resolver a priori essa estrutura. H ao quadrado mais x ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes x mais 8 ao quadrado. Isso aqui vai ser 12 ao quadrado. Tá? Não resolvemos nada aqui. Observe bem, né? Poderíamos já ter feito aqui, ó, se eu colocar o x aqui igual a isso, vai ficar bacana. Eu posso observar que isso aqui é importante, só o x ao quadrado não, mas observa aqui nessa primeira estrutura escrita, ó, h mais x ao quadrado é x ao quadrado. Eu tenho essa estrutura bem aqui, ó, exatamente aqui. Você pergunta, mas aí vai sair o h. De fato. Mas se eu resolver o h, eu posso substituir aqui. Tá? Então, de fato, eu não precisei disso aqui. Mas eu posso colocar, ó, 6 ao quadrado mais 16x mais 8 ao quadrado igual a 12 ao quadrado. Que bacana, né? Agora eu vou ter, por exemplo, aqui, eu vou ter 36. Lembrando que isso aqui é 2, tá, gente? Ficou estranho aqui minha escrita, mas é 2, tá? 36, 16x, aqui vai dar 64 e aqui vai dar 144. Então a brincadeira vai ser 16x igual a 144 menos 36 menos 64. Claro, 36 e 64 é 100, então 16x será 44, já fazendo a continha. Bom, 44 não dá para dividir por 16, mas a gente sabe que isso aqui, o x vai ser 44 por 16. Podia até simplificar, vai dar 22, vai dar 22 por 8, ou ainda 11 por 4. Pronto, esse é o x. E agora eu já sei quanto é o x, eu posso resolver utilizando essa expressão aqui. Então, já que essa parte de baixo não me interessou, eu vou apagar aqui para encontrar o meu h. Olha só, o h ao quadrado será, veja bem, né, é importante lembrar, eu tenho o x, não x ao quadrado, mais 11 quartos ao quadrado igual a 36. Então, h ao quadrado será 11 ao quadrado, vai dar 121, 4 ao quadrado, 16, e aqui é 36. Vou ter que simplificar, então h, não vou, mas eu vou passar para o outro lado. 36 menos 121 sobre 16. Aí eu vou brincar aqui, né? 36, 16. Eu vou ter que fazer a conta. Vou colocar aqui do ladinho, ó. É grande, né? H ao quadrado vai ser 16 vezes 36 menos 121, tudo isso sobre 16. Quando eu tirar a raiz quadrada vai aparecer. Só que 36 vezes 16, vou fazer a continha bem aqui, ó. 36, 16. 6 vezes 36 vai 3. 18, 21. 21 ao contrário. 21. 18, 21, aqui 6 e aqui 3. Então, isso aqui vai dar 6, 7, 5, 576. Então, h ao quadrado vai ser 576 menos 121 por 16. h ao quadrado, isso aqui menos 121, vai ter 6 menos 1, 5, 7 menos 2, 5, 7 menos 2, 5, e 5 menos 1, 4. Ei, bacana, sobre 16. 455, acredito que tem um múltiplo, né? Mas então h aqui será a raiz quadrada de 455 sobre 4. Ei, numerosão porreta, menino. Bom, e aí com isso a gente encontra, né, o nosso resultado. Ficou estranho, mas é essa a resposta do problema. Então a gente não usou necessariamente uma relação métrica, a gente usou o teorema de Pitágoras, claro, né? Mas a gente poderia pegar, por exemplo, essa questão bem aqui, já coloco aqui para vocês, um momento, por favor.
nessa questãozinha aqui. Estou só construindo ela aqui, mais um aumento. Importante lembrar que as relações métricas, quando elas aparecem numa questão, elas podem estar diretamente referenciadas ou não, né? Depende da questão. Essa questão a gente usou o Teorema de Pitágoras, né? Apenas, né, na primeira questão. Nessa questão que eu vou colocar agora, vocês aparece de fato a relação métrica, né? Ele deu aqui, ó, determine o E e o F nesse triângulo. Você fala, cara, eu tenho duas informações, eu quero duas. Como é possível? Bem, a primeira coisa que nós temos aqui é que eu tenho a altura relativa como sendo 1 e o outro lado como sendo 5, né? Então, bom, eu posso, a partir desse triângulo, eu vou chamar aqui, colocar outra cor para destacar aqui na figura, vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de H. Se a gente olhar o triângulo ABH, está faltando só um dado, esse bem aqui, ó, vou chamar esse cara aqui de M, que é a nossa hipotenusa, aliás, o nosso cateto, né? A hipotenusa está bem aqui, ó, desse triângulo, veja esse triângulo aqui retângulo, né? Esse triângulo retângulo aqui, não ficou bacana não? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar esse triângulo aqui, ó. Vou só mudar a cor da caneta aqui. O triângulo tá aqui. Paf, paf, paf. 90 graus. Aqui é B, aqui é H e aqui é A. E claro, nós já temos aqui a medida M, eu quero saber. Isso aqui é claro, isso aqui é N, né? Isso aqui é o nosso N, só lembrando aí, ó. Chamei de M, aqui vai ser o nosso N. Ah, não sei se aparece aí no vídeo, mas aqui é raiz de 5, aqui é 1 e aqui é m. Então eu posso usar um teorema de Pitágoras diretamente, m ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a raiz de 5 ao quadrado. Ou seja, posso colocar aqui m ao quadrado, vai ser raiz de 5 ao quadrado, já fazendo aqui, né? É 5 mesmo, menos 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então m ao quadrado é 4, se quisesse, claro, m igual a 2, já que menos 2 não me interessa porque é tamanho. Achei o m. Ora, eu poderia fazer a mesma coisa para achar o n, mas não é necessário, uma vez que eu tenho h. Aí sim, eu estou usando aqui aquela relação em que h ao quadrado é m vezes n, aquela relação trabalhada. O produto desses dois é esse aqui. E aí, claro, neste caso, eu já tenho, né, o h sendo 1, o m é 2, e falta o n. Então, portanto, 1 igual a 2n, e aí, claro, né, 1 igual a 2n, eu tenho que o n vai ser meio, né, passou dividindo, deu meio. Pronto, achei o m mais o n, então 2,5. Como eu quero o f, eu poderia usar outra relação. Por exemplo, eu posso usar aquela relação entre o b e o c, né? Eu tenho... Mas aqui eu teria a relação entre o B e o C onde, né? Veja, nesse triângulo aqui, a gente tem MN e esse cara é H. Eu, por exemplo, tenho BC é AH. Por exemplo, se eu usar aquela B vezes C igual a AH, né? Então, tem essa relação. Como eu já tenho esse lado aqui, veja, esse aqui é o... No nosso caso, ali, lembrando, ficou daquela maneira porque eu chamei esse cara aqui de A, esse de B e esse de C, só para lembrar, né? Então, no caso aqui seria o C aqui, o B aqui, a hipotenusa é A. Tem que lembrar que quando a gente escreve assim, a hipotenusa é A. No nosso caso, eu tenho aqui, a hipotenusa é o E. Então, eu teria que escrever assim, esse lado aqui, o raiz de 5, só ajustando, raiz de 5, que é esse lado, vezes esse outro lado, que é o F, é a hipotenusa vezes a altura. A hipotenusa é E vezes a altura H, né? Então, a gente já conhece aqui, por exemplo, né? Eu quero descobrir o F, mas o E eu já tenho. Por que eu já tenho o E? O E é a soma de M mais N. Então, o E é 2 mais 0,5, ou seja, 2,5, né? Lembra, 0,5 é meio, né? Então, só para lembrar isso aí. Então, 2,5. Agora eu utilizo, né? Raiz de 5 vezes o F é igual a 2,5 vezes 1, que é o nosso H. Então, é 2,5, né? Então, portanto, arrumando aqui, né? Eu vou ter que raiz de 5F é igual a 2,5. Eu terei, então, F que é 2,5 sobre raiz de 5. É claro que racionalizando, isso vai dar 2,5 vezes raiz de 5 sobre 5. Isso aqui é a mesma coisa que cortou
raiz de 5 sobre 2. Pronto. Tá? Então apareceu aí uma coisa bacana, né? Então encontramos aí o E e o F, mas precisou de toda essa ideia aqui. Observe que eu usei o teorema de Pitágoras primeiro, né? A relação primeira, eu usei a relação da altura e, claro, usei que o E é a soma dos lados e, por último, eu usei esta expressão aqui, cateto, hipotenusa, altura. Cuidado, tá? Não vai colocar ABC e você sair dizendo, não, cateto, hipotenusa, altura. Então, essa é a relação, né, métrica no triângulo retângulo. É isso aí, eu espero que essa explicação possa te ajudar para a próxima parte.